Graça e paz, Igreja de Cristo. Aleluia! Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom é estar na presença do Senhor, não é verdade? Desfrutar da presença dEle, da sua graça. E esses momentos na presença são momentos onde o Espírito Santo tem a oportunidade de nos restaurar, de acender de novo a chama em nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós vamos nessa noite falar de algo bem importante para cada um de nós. O Espírito Santo falou comigo isso agora no finalzinho da tarde. Estava perguntando a ele o que é que eu vou falar hoje para a igreja, Espírito Santo. E o ministro do Evangelho, ele tem a responsabilidade de entender que antes de Deus falar com a igreja, Deus deseja falar primeiro com ele. Amém. Amém? Amém. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo. E por ser uma espada de dois gumes, a responsabilidade do ministro é dupla, porque ele é o primeiro a ouvir de Deus aquilo que ele vai falar à congregação, e ele nunca pode julgar de que o que Deus está falando é só para a congregação. Porque muitas vezes você que já tem experiência de pregar, já pregou, e na semana em que você pregou sobre um tema, justamente naquele tema o Espírito Santo te confrontou. E você teve que passar no teste, e se você não tomou a palavra para você primeiro, então você é reprovado. E eu quero falar sobre 3 coisas que não podem morrer na nossa vida. Amém? Amém. Se uma dessas coisas morrerem, as outras vão morrendo gradativamente. E o Espírito Santo ministrou isso muito forte no meu coração hoje. Eu gosto muito quando Deus me acorda para orar. Existe uma diferença quando você acorda para orar e quando o Espírito Santo te acorda para você orar. São totalmente diferentes. Quando você acorda para orar, você começa falando. E a intenção é chegar no nível, do hino antigo, mas que eu gosto muito, que chama em fervente oração. Que diz que você tem que orar até você sentir que a presença de Deus te tocou. Mas quando Deus te acorda para orar, Ele já acorda dizendo assim: vamos lá que eu quero falar contigo. Aí você só se coloca na posição de um bom ouvinte e escuta o que o Espírito Santo está falando. E logo hoje de manhãzinha, às 5 horas da manhã, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, me despertou, começou a falar no meu coração. E tem um livro que eu já li, estou lendo agora, não sei quantas vezes, mas é um livro que ele faz parte da minha vida ministerial e marcou muito a minha história com Deus. E todas as vezes que eu percebo que eu estou afrouxando na minha disciplina devocional, o Espírito Santo me ordena ler esse livro. Porque por mais que sejamos pastores e ministros do Evangelho, nós temos as mesmas tentações e os mesmos riscos que você tem como discípulo. E um dos grandes perigos do ministério é nós perdermos a devoção. Quando você perde a devoção, você perde a intimidade. E aí o Espírito Santo me acordou e disse assim: Celebração da Disciplina, que é o livro, do Richard Foster. E eu fui lá na minha biblioteca procurar. Meu Deus, será que eu emprestei? Não, senão o Espírito Santo não estaria mandando eu pegar. E aí procurei, até encontrei e comecei a ler, logo pela manhã, novamente. E o Espírito Santo disse comigo: sua disciplina precisa ser restaurada. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. E aí, quando foi à tarde, eu estava perguntando: e aí, Espírito Santo, o que é que eu vou pregar? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração esse versículo que nós vamos ler. E eu vou falar sobre 3 coisas que nós não podemos perder como discípulos de Jesus: a paixão, o fervor e a devoção. Se uma dessas 3 coisas estiverem fragilizadas na nossa vida, nós não vamos obter todo o êxito espiritual que o Espírito Santo quer que venhamos obter.
E o grande motivo para que essas três coisas estejam acesas em nosso coração está escrito nesses versículos que nós vamos ler. Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo escrevendo à igreja gloriosa, nessa época, ela era a igreja gloriosa, ele diz assim: por esta causa, algumas versões dizem por esta razão, mas a versão original é por essa causa. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Amém? A grande base daquilo que vamos falar nessa noite é o início da fala dele nos versículos. Ele diz, por essa causa. E quando o Espírito Santo nos chama, quando Deus nos chama para fazer algo, ou para nos envolver em algo, quando Deus nos chama para nos envolver em uma causa, e a grande questão que mantém ou não o nosso foco é justamente essa: temos uma causa nobre a servir? Eu descobri algumas coisas estudando sobre isso, trabalhando um tempo com pessoas depressivas. Eu descobri que a maioria das pessoas depressivas, elas não têm uma causa. Elas não servem a causa nenhuma. Elas são pessoas que se preocupam apenas com suas necessidades. 90% dos casos. Elas estão sofrendo porque tiveram alguma perda pessoal, material, emocional. E por não terem uma causa pela qual viver, a vida perdeu o sentido. Elas simplesmente não têm mais um motivo para viver porque elas não têm uma causa. E é interessante essa questão de ter uma causa, porque por não ter uma causa você pode querer morrer. E por ter uma causa você pode estar disposto a morrer. A diferença, na verdade, está no motivo que provoca a morte. Na primeira, de não ter uma causa, a morte é um alívio. Estou saindo dessa vida porque não aguento mais viver isso. Então a morte acaba sendo uma fuga para aquele que não tem uma causa. Mas no segundo caso, quando você está disposto a morrer pela causa, é diferente. Mesmo morrendo pela causa, você diz assim: eu sei que a minha morte vai fazer com que a causa se fortaleça. Essa é a diferença do radical para o fanático. Nosso ministério se chama Radicais e Sobrenaturais, não fanáticos e sobrenaturais. Por quê? Porque a diferença entre o radical e o fanático ela é muito simples. O radical é aquele que está disposto a morrer por aquilo que acredita. O fanático é aquele que está disposto a matar por aquilo que acredita. São duas coisas bem diferentes. O radical está disposto a morrer por aquilo que acredita. O fanático está disposto a matar por aquilo que acredita. Mas a grande verdade nessa noite é que o evangelho na nossa vida, ele não pode ser só uma filosofia de vida. O evangelho na nossa vida não pode ser somente uma ocupação de final de semana. O evangelho na nossa vida não pode ser apenas um programa para preencher a nossa agenda. O evangelho na nossa vida não pode ser apenas uma religião que a gente trocou porque não gostava da antiga. O evangelho na nossa vida precisa ser uma causa verdadeira. Aleluia. E se o evangelho for uma causa verdadeira, você vai estar disposto a abrir mão de qualquer coisa por essa causa, até da sua liberdade. Porque o texto que nós lemos é um homem livre dizendo assim: eu sou livre, mas por essa causa eu me fiz prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, ele está falando que a causa, na verdade, é quem? É Cristo. A causa é o próprio Cristo. Então ele está dizendo: olha, eu me fiz prisioneiro, eu não sou prisioneiro. A primeira coisa que o Evangelho faz conosco é nos libertar. Só que muitos de nós, a maioria, infelizmente, quando eu falo nós, não estou falando nós aqui da Igreja de Cristo, estou falando nós da Igreja em geral. A Igreja de Cristo espalhada nas várias denominações do Brasil. Nós nos acostumamos a viver presos e debaixo de ordens. De tal forma que a liberdade nos assusta. A liberdade nos traz medo.
Por isso, quando nós nos envolvemos num relacionamento de discipulado, onde a liberdade existe, nós muitas vezes abusamos dela, porque nós não sabemos viver em liberdade, nós só sabemos viver debaixo de ordem. Isso é algo ruim, porque nos mostra que nós não tivemos ainda uma revelação completa do Evangelho. Porque a maior revelação do Evangelho é que você é livre para fazer o que você quiser. Qualquer coisa. Parece um absurdo o que eu estou falando, mas Paulo repete isso dizendo: todas as coisas me são lícitas. Todas. Mas nem todas me convêm. Mas todas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer qualquer coisa. E o grande desafio do Evangelho não é abrir mão do proibido. O grande desafio do Evangelho é abrir mão daquilo que não é proibido por amor à causa. Porque abrir mão do proibido já é o óbvio da fé. Eu sei que eu não posso mais viver uma vida de pecado. Mas vão ter coisas do meu dia a dia e vão ter coisas da minha vida pessoal, empresarial, familiar, que vão entrar em confronto com a causa do Evangelho algumas vezes. Quem viveu isso de uma forma talvez mais extrema são aquelas pessoas que foram criadas em um reduto bem familiar, muito apegados à família, que vê a família todo final de semana e de repente Deus o chama para a obra missionária em uma outra nação. Então essa pessoa que está acostumada todo final de semana ver mainha, ver painho, ir na casa de um e na casa de outro, de repente o Espírito Santo diz assim: você vai agora para outra nação, outro continente. Então essa pessoa vê os seus vínculos se rompendo, ela não está abrindo mão do proibido. A família não é proibido. O lar não é algo proibido, é algo bom, é nobre. Mas por amor a uma causa, a causa do Evangelho, ela então vai, abandona. Não vira as costas. Quando eu digo abandona, rompe, pelo menos com a ligação geográfica com aquelas pessoas que ela ama. Então, a grande verdade na vida da maioria dos discípulos ou dos cristãos hoje, nos nossos dias, é que as pessoas elas não colocaram o Evangelho como uma causa verdadeira na vida dela. E se o Evangelho não for uma causa pela qual você está disposto a abrir mão até daquilo que você tem direito, você não vai experimentar tudo que o Evangelho tem. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos descobrir que, por exemplo, o pastor, se você deseja o episcopado, Paulo vai dizer que excelente obra você deseja. Porém, o pastor ele tem que entender que ele não tem alguns direitos ou privilégios que todo mundo tem, por exemplo, privacidade. É algo que a gente tem que se acostumar a abrir mão. Porque muitas vezes a gente vai ter que ter pessoas na nossa casa. Muitas vezes a gente vai ter que receber pessoas. Às vezes você vai ter que atender uma ligação de um discípulo que está com o filho no hospital e liga para você na alta madrugada porque ele quer a sua ajuda, o seu socorro, e você vai dizer o que não vai? Se você é um pastor de verdade, você vai se levantar da sua cama e você vai lá. Parente que morreu e aquele discípulo está carente, precisa de um abraço. E às vezes ele liga o pastor chorando: pastor, tal pessoa da minha família faleceu. Ele não está comunicando, ainda que ele não diga assim, vem aqui, ele está dizendo assim, eu estou precisando do senhor aqui por perto. E se o Evangelho não é uma causa na sua vida, você vai dizer assim que nada. Amanhã eu vou. Só que quando nós começamos a ler esse versículo, Paulo vai dizer assim, olha, por esta causa, ele disse, eu tenho uma causa. É interessante que o homem que está falando isso, ele era o cara mais perigoso do Novo Testamento. Ele era o cara que matava os cristãos. E quando o Senhor chama ele, ele passa por uma situação desafiadora na vida da igreja, porque a igreja rejeita ele. A igreja não quer saber dele. Ele fica 11 anos sendo cuidado por Barnabé, longe da comunhão da igreja, porque a igreja tinha medo dele, e não era para menos. Isso acontece até hoje nos países muçulmanos. Quando alguém se converte, ele fica um tempão sem conhecer a comunidade local, porque as pessoas não confiam se de verdade ele se converteu. Ele falou que viu Jesus, mas será que viu mesmo? Então surgiam dúvidas no coração dos irmãos. Então esse homem, ele tinha vários motivos para desistir da igreja.
Ele tinha vários motivos para desistir de Jesus. Vários motivos que poderiam ser usados, como por exemplo, a igreja me rejeitou, eu vou ficar fazendo o quê aí? Só que há uma diferença entre o que aconteceu com Paulo e o que aconteceu com muitos cristãos. Ele entendeu o chamado. Aleluia. E quando você entende o chamado, você descobre que o evangelho não pode ser somente uma filosofia, um programa, não pode ser uma religião. O evangelho tem que ser a causa da sua vida. Aleluia. E se o evangelho é a causa da sua vida, essa causa ela precisa ser sustentada por 3 coisas. A primeira é a paixão. Eu não coloquei a palavra amor de propósito, porque o amor no grego tem vários significados. Mas a paixão no grego tem o mesmo significado da paixão no português. Fala de algo avassalador, de algo incontrolável, de algo que te consome a ponto de você não conseguir esconder. Isso é paixão. Todo mundo vê, às vezes você pensa que ninguém está vendo, mas está todo mundo vendo. A paixão denuncia o apaixonado. E aí eu vou para uma das minhas frases, está lá na página Frases do Profeta. Se a tua fé não te denuncia, é provavelmente que você não tenha fé. Muito provável que você não tenha fé. Se o evangelho que você vive não te denuncia onde você chega, tem alguma coisa errada com a sua paixão. As pessoas não olham para você e perguntam assim, você é crente? Tem alguma coisa errada com a paixão. E a paixão pela causa, a paixão pelo evangelho, é o que faz a diferença entre uma pessoa e outra. Eu digo isso por experiência própria e por experiência coletiva no meu trabalho com a igreja. Em várias vezes eu peguei pessoas que estavam começando no evangelho agora e pessoas que estavam há muito tempo no evangelho e levava para o evangelismo, por exemplo. E os novos, sem tanta experiência, sem tanto conhecimento, mas cheios de paixão, eles iam como um leão que caça de encontro às almas perdidas. Eles queriam que todo mundo aceitasse Jesus. Eles queriam falar de Jesus para todo mundo. A gente tinha que ficar segurando, porque o fogo da paixão era maior do que eles. Então eu queria entrar, queria falar, porque havia um fogo queimando no coração deles. Há muitos que já tiveram esse fogo, não tem mais. A paixão se acabou. Por quê? Por quê? E a resposta está nos outros 2 tópicos. O fervor foi embora e a devoção foi negligenciada. Então, quando nós começamos a perder a paixão pela causa do evangelho, é porque tem alguma coisa errada com a nossa comunhão. Nossa comunhão está fragmentada. Porque você deve se lembrar muito bem aquela época em que você estava novo, cheio de paixão por Deus, e aí chegava a hora próxima ao culto, você fazia de tudo para chegar mais cedo, para pegar o momento do louvor. Pelo menos comigo foi assim, não sei se foi com todo mundo. E eu gostava de chegar mais cedo, eu não gostava de atrasar, até hoje eu não gosto. E chegar mais cedo para quê? Para sentar na frente, eu gostava. Para ficar ali, né? Perto ali, porque naquela época eu não tinha toda a revelação que Deus me deu hoje, então eu achava que na frente o fogo era maior, né? Então eu queria chegar e ficar na frente, ali, né? Para ouvir o pastor mais de perto, para tocar na unção, essas coisas que Deus honra. Essas coisas que Deus honra porque nós estamos apaixonados. É interessante como nós no primeiro amor, Deus honra nossas paixões mais absurdas por Ele. Tem coisas que Deus faz que eu digo assim, Deus, por que o Senhor não faz mais hoje? Assim, meu filho, você está crescendo. É a diferença entre o filho pequeno e o filho que cresceu. O filho pequeno, ele tem os seus absurdos da paixão. Não é que o filho maior não ame, mas ele tem uma forma diferente de amar. Só que eu me lembro que quando dava assim, perto da hora do culto, eu já estava ali alegre, né? E até hoje é assim, tá? Amém. E
Vamos para a igreja, vamos, tá na hora. Quando a paixão se esfria, a gente fica procurando um argumento para não ir. Uma desculpa para não ir. Não vou hoje não, porque deve estar trânsito. Hoje deve... Eu me lembro de uma experiência que eu tive que marcou a minha vida. Eu não era pastor. E aquela paixão por pregar. Aquela sede por pregar, doido por uma oportunidade para pregar. Ficava lendo a Bíblia e aí queria pregar aquilo para as pessoas ouvirem. Aí um dia o pastor, né, disse para mim assim, meu filho, tinha uma congregação, né, no bairro lá de Jequié, um bairro bem periférico, e disse, meu filho, você vai pregar na congregação quarta-feira. Eita, cara na palavra, jejum, oração, e aí era longe da minha casa. Então eu consegui uma bicicleta emprestada, coloquei minha Bíblia ali no bagageiro. Quando eu estou preparado para ir, começa a chover. Um toró. Peguei a Bíblia, enrolei no sacolinha de supermercado, 2 para não molhar, botei no bagageiro e na chuva. Senti os pingos queimarem no meu rosto de tão forte que a chuva estava. Cheguei na congregação todo molhado. Tudo. E aí quando eu cheguei, a obreira olhou para mim assim, disse assim, é o irmão que vai pregar, né? É assim molhado. Esse é assim molhado. Esse irmão pode pegar uma gripe, se não pegar não. Estou debaixo da unção. E aí eu preguei, né? Quando eu comecei a pregar, né? Eu não pregava tão suave como eu prego hoje, naquela época. Né? Eu pregava mais assim... Na verdade, eu não tinha identidade ainda, né? Então, quando você não tem identidade, você imita um monte de gente. Né? Então, quando eu vejo o pessoal pregando, eu brinco dizendo assim, eu também sei pregar assim. Né? E aí eu preguei, misturando suor. Eu sei que quando terminou, eu estava com a roupa quase seca. E aí, quando eu cheguei em casa, né, alegre, feliz por ter pregado, aí eu fui orar. E o Espírito Santo falou comigo, muito forte. Disse assim, olha, eu estou muito feliz com você. Aí eu disse assim, pai, por quê? Achei que era porque eu tinha pregado, né? Ele disse assim, porque você pregou hoje, não pela mensagem que você pregou, mas pela paixão com que você pregou. E quando eu estou passando por algumas dificuldades, que eu tenho motivos para não ir a algum lugar, o Espírito Santo me lembra desse dia. Porque uma das características do Espírito Santo é nos fazer lembrar. O Espírito Santo lembra quando não tinha dificuldade, quando não tinha chuva, quando não tinha carro, bicicleta. Agora você tem carro, você está protegido, você não vai. E então esses confrontos denunciam que tem alguma coisa errada com a minha paixão. Tem alguma coisa errada com o meu sentimento pela palavra, pelo ministério. E quando a paixão começa a morrer, todo mundo percebe, menos você. Sabia disso? Quando você está apaixonado, às vezes é a mesma coisa. Todo mundo percebe e você tenta disfarçar. E quando a paixão se acaba, você conhece quando alguém está falando com paixão, seja pelo um time, seja pelo um filme, seja por uma música. Os mais variados tipos de paixão, por uma comida. Aquela comida, meu Deus, gente, aquilo é muito bom. Você vê paixão quando a pessoa está falando. E quando a gente perde a paixão pelo Evangelho, traduzido nas palavras de Jesus, ele disse assim, Mateus capítulo 5, versículo 16, vocês são o sal da terra. Aleluia, glória a Deus. E se o sal perder o sabor, ele não serve para nada, a não ser seja lançado fora e pisado pelos homens. Então perder a paixão é perder o sabor. É falar de algo bom com gosto ruim. E aí eu me lembro uma história que eu li no livro, que não me lembro o nome do livro, é um livro que fala sobre perseguição da igreja, uma coisa assim. E um homem estava no corredor da morte. E um pastor foi então dar a bênção para ele. E contou a história de Jesus para ele.
Quando terminou de contar, ele ali olhou para aquele pastor e disse assim: pastor, você acredita mesmo que essa história que você me contou aconteceu? Ela é verdadeira? O pastor disse: claro. Ele disse: não pode ser verdadeira essa história. Sim, é verdadeira. Ele disse: não, pastor, não pode ser verdadeira. Não tem como ser verdadeira. Ninguém pode amar tanto assim. Ele disse: sim, essa história é verdadeira. Você disse que esse homem inocente veio aqui, sofreu, morreu em meu lugar, e você está dizendo que isso tudo é verdade? Ele disse: não é uma história como as histórias das revistas, dos jornais, é uma história verdadeira? É. Então, pastor, deixa eu te dizer algo. Se eu tivesse ouvido essa história muito antes, e se você está me afirmando que ela é verdade, e eu tivesse a convicção de que ela é verdade, eu iria ao mundo inteiro, nem que fosse de joelhos, anunciar a vida desse homem. Agora, eu não faria como você fez comigo. Eu faria com lágrimas nos olhos e com paixão no meu coração. E quando você ouve um testemunho como esse, você vai pensando na sua vida. Porque é muito fácil hoje nós perdermos a paixão pela causa do Evangelho. E o que mais rouba a nossa paixão hoje não são as coisas proibidas, são os cuidados da vida. A preocupação com o que eu vou vestir, a preocupação com o que eu vou comer, a preocupação onde eu vou morar, a preocupação com quem eu vou casar, a preocupação se eu tenho ou não para pagar o aluguel daqui a 2, 3 dias. E essas ocupações, o cuidado da vida, né, vai nos afastando da presença. Sem a gente perceber. De uma forma muito sutil. Então a nossa adoração começa a mudar. A gente já não se ajoelha mais na presença. Não chora mais. Canta as canções que um dia nos tocaram de uma forma tão poderosa, a gente canta como se estivesse cantando qualquer outra coisa. Por quê? Porque a paixão acabou. E quando isso acontece, Deus está dizendo: meu filho, ainda é tempo. Amém? Ainda é tempo de restaurar a paixão. Porque quando você perde a paixão, você perde o fervor. Que é o segundo ponto. O que é o fervor? É o fogo de Deus dentro de você. É aquele fogo que te consome. Aquele fogo que você não consegue explicar com palavras, porque só se a pessoa experimentar, para ela saber do que você está falando. O dia mais importante da minha vida não foi o dia da minha conversão. O dia da minha conversão foi maravilhoso. Talvez seja o segundo dia mais importante da minha vida. Mas o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu nunca esqueci a experiência. Eu nunca esqueci o que aconteceu naquele dia. Eu nunca esqueci as sensações que eu tive fisicamente de alegria, de prazer, de algo que eu ouvia falar nas canções, mas que eu não imaginava que fosse. E esse dia na minha vida, eu tinha 20 e poucos dias de convertido. Vocês já me ouviram contando essa experiência algumas vezes, né? É até engraçado da forma que eu conto, mas falando hoje de uma forma mais séria, porque eu realmente fui ensinado como receber, né, aquela presença do Espírito. A moça que me ensinou disse: você vai fazer isso, e eu obedeci tudo. E eu lembro quando o Espírito Santo me tocou pela primeira vez de uma forma plena. Essa é a palavra certa. E eu sempre tive uma característica ruim em mim. Eu não chorava. Chorei muito no dia da minha conversão, mas passei um tempo sem chorar. Então eu era uma pessoa de uma natureza muito ruim para chorar. Eu não me sensibilizava com a dor, não me sensibilizava com o sofrimento e não chorava por nada. Mas no dia que o Espírito Santo encheu a minha vida, que o fogo de Deus me queimou, como Isaías, lá no capítulo 6, eu saí abraçando todo mundo da igreja. O povo adorando e eu abraçando, chorando. Todo mundo disse: o que aconteceu? E eu falando: eu fui batizado do Espírito Santo. Eu queria que todo mundo soubesse aquilo. Porque eu queria que todo mundo desejasse viver aquela experiência na intensidade que eu vivi. E daquele dia em diante,
se acendeu um fogo no meu coração, que orar não era algo ruim. Eu li a Bíblia inteira em 2 semanas, depois dessa experiência. E aí eu terminei e queria ler mais. E eu comecei a jejuar, e o vício da cocaína foi embora. E o vício da prostituição foi embora, porque houve algo dentro de mim que começou a queimar o meu espírito com um fogo que era diferente na hora que eu orava, na hora que eu falava de Jesus. E a paixão e o fervor começam de uma forma muito espontânea. Eu sempre digo que é Deus quem acende a paixão e o fervor. Não somos nós. Por isso você pode ter a experiência de ir ao encontro, que é um lugar que a gente já foi. Eu, por exemplo, tive uma experiência tremenda no encontro. A gente vai ter o encontro aqui em breve. E em congressos, como teve agora o Overdose. Enfim, um lugar onde você vai e naquele dia que você vai lá, Deus acende algo no seu coração. É como se Deus tocasse em você de uma forma diferente, só que existe uma responsabilidade de manter a chama acesa. Deus acende, mas não mantém. Quem mantém é você. E para manter essa chama acesa, existe algo que muitos de nós negligenciamos, que se chama devoção. Uma vida devotada ou uma vida devocional dedicada a Deus. O Richard Foster, na celebração da disciplina, ele fala algo interessante. Ele diz que todos os homens piedosos e usados poderosamente na mão de Deus, eles não eram diferentes de nós em nada, a não ser em um aspecto. Eles eram homens feitos do mesmo material que nós. Eles eram pessoas que nasceram em condições talvez piores que as nossas, que viveram em condições piores que as nossas, mas todos eles tinham algo em comum, em todos eles. Se você é um estudioso e se você deseja estudar a história de avivamento, você vai procurar isso, você vai encontrar. Em qualquer livro que você lê, Os Generais de Deus, Heróis da Fé, qualquer livro que fale da história de avivamentos, você vai encontrar um aspecto comum na vida de todo homem extraordinário na mão de Deus. Eles tinham uma vida devocional profunda. Eles não eram homens que oravam para cumprir obrigação. Eles não eram pessoas que oravam porque eram crentes. Eles eram pessoas, ou elas, como Juliana de Noivic, Madame Guyon, mulheres que marcaram o seu tempo. Juliana de Noivic foi uma freira católica que teve uma das experiências mais profundas com Jesus. As cartas que ela deixou sobre a comunhão dela com Jesus se tornaram livros que incendiou o coração de muita gente. E Juliana de Noivic, ela ficou conhecida por um pedido que ela fez a Deus, dizendo assim: Senhor, se eu te adoro por medo do inferno, me mande para o inferno. Se eu te adoro por causa do céu, me excluas do céu. Mas se eu te adoro por causa da tua presença, não me negues a tua presença. E aí ela completava dizendo: fere o meu coração com uma ferida de amor por ti, que doa no meu coração pelo desejo de te adorar. Eram as cartas dela. Essa mulher dedicou a sua vida à oração e as cartas dela incendiaram o coração de grandes homens que depois incendiaram cidades. Então, às vezes a gente imagina que aquilo que a gente faz sem ninguém estar vendo não tem valor. Mas o que Deus mais nota na sua vida não é o que você faz publicamente. O que Deus mais nota na sua vida é o que você constrói quando você fecha a porta do seu quarto e ninguém te vê. O que você constrói ali é muito mais poderoso do que o que você constrói aqui. Homens que negligenciam o lugar secreto são homens que pregam filosofia, sem unção, conhecimento, sem unção, que não transmitem fogo quando as pessoas ouvem eles. Porque o fogo não é aceso aqui. O fogo é aceso lá, quando ninguém te vê. Aleluia. O fogo é aceso quando você derrama a sua alma diante de Deus. E ali você pode ser de fato quem você é, porque aqui todo mundo coloca uma máscara. Por mais transparente e sincero que sejamos, se Deus nos conhecesse, se você conhecesse, porque se as pessoas te conhecessem
como Deus te conhece, talvez elas não amassem como Deus te ama. As pessoas te amam como te amam, porque elas não te conhecem como Deus te conhece. Se as pessoas de verdade conhecessem você como Deus te conhece, talvez elas não te amassem como elas te amam. Eu falo por mim. Não estou falando pensando em vocês. As pessoas que muitas vezes amamos, não a conhecemos da forma que Deus as conhece. E aí eu me lembro do meu amigo pastor Genilton, estava em uma reunião de pastores, e todo mundo perguntando, por que você ama a Deus? Eu amo a Deus porque Ele me salvou, eu amo a Deus por isso. Aí chegou nele assim, e você, Genilton, por que você ama a Deus? Porque Ele não faz acepção de pessoas. Por isso que eu amo. Porque se vocês me conhecessem como Ele me conhece, nem pastor eu seria. E quando você ouve isso, parece que você está ouvindo um homem que tem uma vida promíscua falando. Não. É um homem que mesmo em toda a sua devoção sabe que está de pé por causa da graça de Deus. Sabe que prega, que faz por causa da graça de Deus. De que não há mérito nisso, de que não há nenhuma capacidade humana que possa superar o favor de Deus nas nossas vidas. E tudo isso só é consciente no coração de um discípulo ou de um pastor quando a vida devocional ela é levada a sério. Richard Foster diz que uma pessoa sem talento algum, mas com uma vida devocional profunda, vai chegar muito mais longe em Deus do que uma pessoa extremamente talentosa que não tem devoção alguma. Porque o grande mistério de Deus não é com o que eu posso fazer, é com o que eu estou disposto a entregar a Ele. E quando nós chegamos nesse âmbito de descobrir que a vida devocional ela deve ser algo de todo dia, aí eu me lembro de uma frase que ficou conhecida no mundo através de várias pessoas, que é uma frase do Dr. Mike Murdock, onde ele diz assim, ele diz, a diferença entre os vencedores e os perdedores é uma única coisa. Os vencedores fazem as coisas certas todos os dias, e os perdedores só as fazem de vez em quando. Então, quem mede o nível da intimidade que você vai ter com Deus não é o seu pastor. Você pode ser discípulo do pastor mais destacado da terra. Nós temos grandes mulheres, grandes homens de Deus que nós admiramos, não é errado nós olharmos para eles e respeitarmos e termos admiração. Nós temos grandes nomes que são uma referência a nível de nações. Mas você pode andar pertinho desses homens. Mas se você não tiver uma vida devocional, não pense você que a unção que está nele vai funcionar para você. Na teologia da transferência de unção absoluta, que é mais ou menos assim, você vem e diz para a pessoa, bota a mão aqui na minha cabeça e transfere o que tem na sua vida. E aí a gente acha que a pessoa bota a mão na nossa cabeça, e aí tudo que ela tem a gente recebe. Isso é ilusão, tá? Transferência de unção na Bíblia aconteceu, não é que não aconteça. Mas existia um princípio para transferir unção na Bíblia, tinha que haver uma caminhada juntos. Em todos os aspectos, Josué e Moisés, Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo, todos, houve uma caminhada para haver uma transferência. Seria muito bom, né, se a gente não orasse, não tivesse uma vida devocional, aí encontrava aqui agora o cara, né, que era cheio de unção, a gente chegasse assim, vou sair daqui agora, coloca a mão na minha cabeça aqui, aí ele colocava, a gente saía dali, no mesmo nível da unção. Esquece isso é mentira. Sabe por quê? Primeiro, porque o que Deus tem para você é exclusivamente seu. Ele reservou exclusivamente para você. É coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração humano, que Deus reservou exclusivamente para você. Por isso, nós não podemos negligenciar essa questão da vida devocional. Existem dois aspectos da nossa fé que eles são extremamente importantes, mas eles são muito negligenciados pela igreja e pelas pessoas. O primeiro é a vida devocional, o segundo é a vida congregacional. Toda pessoa que tiver uma devoção profunda, ela vai ter uma vida congregacional profunda e intensa.
toda pessoa que se isola com o conceito de monastério, achando que devoção é se afastar de tudo e de todos para viver uma vida só para Deus, não entendeu nada de devoção. Porque o homem mais devoto dessa terra se chamou Jesus e ele andava entre as multidões, publicando aquilo que ele recebia no lugar secreto. Amém? Amém. Mas existe um aspecto importante na devoção. Na devoção eu sou edificado de forma pessoal. No congregar eu sou edificado, mas também tenho uma responsabilidade de edificar. Por isso que quando a vida devocional começa a entrar em crise, um dos primeiros sinais é que nós perdemos a paixão pelo congregar. É um dos primeiros sinais. Primeiro, porque nós nos sentimos mal aonde Deus está operando quando a nossa vida devocional está fragilizada. Aquela sensação de que Deus está vendo e Ele está. Diga para o seu irmão, Ele está. A grande questão, talvez, que mais nos prejudique como seres humanos é que Deus não é como o diabo. O diabo veio e aponta. Deus veio da liberdade. Deixa. Porque o princípio do Evangelho é a liberdade. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando conosco, amém? Amém. De que a nossa paixão precisa ser renovada. Amém. De que o nosso fervor precisa aumentar. Amém. E de que a nossa devoção precisa se aprofundar em Deus. Quanto mais profunda for a sua devoção, mais abrangente vai ser o seu chamado, o seu ministério. O meu pai espiritual, o apóstolo Joselito, ele diz o seguinte: nosso chamado não é para fazer o nosso ministério crescer. Nosso chamado é para ter profundidade em Deus. Largura e crescimento quem dá é Ele. O grande erro acontece quando a gente quer fazer o nosso ministério crescer. E o que é que desperta isso? Uma maldição chamada comparação. Conhece essa maldição? A maldição da comparação? É quando você não se satisfaz com nada que tem. Tudo que é dos outros é melhor do que o seu. Isso é uma maldição. Esses dias a gente estava brincando no trânsito, as meninas assim: pai, qual é o carro mais bonito que você acha? Eu falei: o meu. Não, meu pai, de todos, não o meu. A Maroc, disse: não, o meu. Hoje é a Maroc, amanhã pode ser outro. Quando for o outro, é o outro que é o meu, que é mais bonito. Porque uma maldição que pega muitos pastores, essa maldição da comparação. Sabia que tem muitos pastores que sofrem com ela? Eles olham para uma igreja e a igreja é infinitamente maior que a dele. E ao invés dele se sentir desafiado, ele se sente desmotivado. E aí, não, eu preciso fazer a igreja crescer também, preciso fazer. Só que eu descobri uma coisa: o corpo saudável cresce. Amém. Simples assim. Tem um conselho que eu ouvi há muitos anos, eu nunca me esqueci disso. Foi um dos pastores mais violentos que eu já tive. Ele era muito maluco. Eu oro a Deus para reencontrar esse cara, porque a gente se separou tem mais de 20 anos. Né? E eu oro para reencontrar. Eu disse: Deus, não deixa ele morrer sem eu reencontrar ele. Porque ele foi uma das pessoas mais boas e mais ruins da minha vida de pastor. Ele era um cara absurdo, né? Ele era um cara maluco. Deixa eu contar para vocês como foi o encontro com ele. Eu estava desistido do ministério por umas experiências que eu tive com a denominação que eu me converti. Tinha saído, ele também tinha sido dessa denominação. E aí eu tinha um amigo que era muito louco, que era um profeta que andava pela rua assim, entregando a revelação para os outros. Olha como eu conheci o profeta. Eu descendo lá, eu era noivo da Rosa, eu estava descendo a rua lá para ir para a casa de um amigo meu. Aí ele vinha de bicicleta e gritou: ei, vocês dois aí! Eu e o amigo meu: para aí que Deus quer falar com vocês. Aí eu olhei assim e falei: você conhece? Aí meu amigo disse: não. Aí ele começou a falar. Olha, mas o cara era muito exato na profecia. Aí ele disse para mim assim: rapaz, eu conheci um cara hoje que você precisa conhecer ele. Ele falou comigo: que dia você quer ir lá conhecer ele? Aí disse: rapaz, eu não quero conhecer ninguém não, você precisa. Deus está falando que você precisa conhecer ele. Onde é que você mora que eu vou passar lá? E no outro dia, né, que ele foi mesmo?
Aí ele foi, a gente está indo para onde? Ele me botou no quadro da bicicleta, foi pedalando, porque a gente está indo lá no programa de rádio. Que ele está fazendo um programa lá e Deus me disse que você tem que encontrar com ele. Vai ser igual a Elias e Eliseu. Ó. E aí quando eu cheguei na rádio, o pastor estava fazendo o programa, deu um intervalo, eu entrei. Ele disse, pastor, esse aqui é Monte Alto, tal, conheci ele. Esse dia o Espírito Santo falou que vocês precisam se conhecer. Mas que bom, tal. E esse cara não acreditava muito nesse negócio de recado de Deus, não, esse pastor, né? E aí ele então disse assim, e por que o Espírito Santo disse? Não sei não, o mistério vai desenrolar aí com vocês dois juntos. E aí então eu falei com ele, já que o senhor está fazendo um programa na rádio aí, né? Manda um alô aí para minha noiva, Rose, né? Aí disse, não, se você está aqui, você que vai mandar. Aí eu já mandei um alô pela rádio e tal. Aí ele abriu a Bíblia já, né? Na rádio e começou, ele com o microfone, assim, o microfone dele tinha um pedestal, né? Aí ele abriu aqui e começou a comentar o texto e virou para mim, não é verdade, pastor Joaldo? Aí, tive que entrar na dele, é verdade, pastor, e tal. Enfim, terminou o programa, ele, ô Maria, se você é pastor, eu já fui. E não é mais por quê? Não tem esse negócio não, já foi, não é não. Pastor é pastor e sempre acabou. Por que você está parado? Eu falei da experiência que eu tive, olha, esquece o passado, você está morando aonde? Eu fui na casa de minha mãe, pega suas coisas e vem para a igreja que você vai ficar na igreja comigo. Vou te colocar como pastor lá. Aí você nem me conhece, sim, mas Deus lhe conhece. E aí eu cheguei em casa e falei com minha mãe, você é maluco? Você nunca viu esse homem na sua frente? Como é que pode? Você é doido e coisa e tal. Eu falei, mãe, eu vou. E aí ela já estava de maior, né? Então ela me liberou. Cheguei lá, ele disse, ó, seu quarto é aqui. Eu vou lhe apresentar para a igreja hoje à noite. Chegou na igreja de noite, gente, esse aqui é o pastor Joaldo. Na verdade, esse nome, Santos, ele que colocou. Ele disse, você quer ser chamado como? Almeida ou Santos? Assim, Santos é mais agradável. Não tinha revelação depois que chegou a revelação. Aí ele disse assim, então vou lhe chamar de Santos. Tá bom? Tá bom. Chegou, gente, tá aqui o pastor Santos. Eu vou viajar amanhã para Salvador, ele vai ficar aqui na igreja com vocês. E coisa e tal. Aí eu falei, esse cara é maluco, esse cara não me conhece, não sabe nada sobre nada. E aí então ele disse assim, olha, chega aqui, me chamou de canto e falou, essa igreja é como se fosse a minha esposa. Deus confiou ela a mim. Eu estou indo viajar, então falou, você não vai abusar da minha esposa. Viu? Você cuide bem, coisas e tal. E eu fiquei, a gente começou, esse cara era maluco. Aí ele foi conhecer a Rose e perguntou, você já prega? Não, vai pregar na rádio essa semana. Você vai ficar fazendo um programa de rádio. Ele era assim. Chegava, eu conhecia alguém e dizia assim, você é pastor? Não, agora é, vem cá, vou fazer o seminário de 40 dias com você. Vou fazer o seminário de 40 dias com você, porque Jesus só ficou 40 dias no seminário, foi no deserto. 40 dias tá bom e você já vai pregar. Gente, ele pegava pessoas incapazes. A gente tinha um Moisés, que era um Moisés mesmo. Tinha uma trava na fala, e ele, você é pastor. Moisés vai ser pastor, bora. E abria a congregação, botava lá e dizia assim, faz crescer. E crescia, era incrível, porque a época de mais ousadia da minha esposa foi na época que ele estava nas nossas vidas. A mulher atravessava rio para fazer programa de rádio, fazia tudo, pregava na autoridade na rádio, tal, expulsava demônio pela rádio, e era um negócio doido. Né? Isso tudo porque estava ali um grande líder. Um grande líder, só que foi ferido pelo sistema religioso e na hora que a gente mais precisou dele, ele não soube nos ajudar. Então a gente se afastou durante muito tempo, né? Mas eu tenho uma vontade intensa de encontrá-lo. Né? O Espírito Santo me não deixa ele morrer sem eu encontrá-lo. Porque hoje eu tenho muito mais maturidade, né? Para dizer para ele que a ofensa que ele me causou está perdoada, enfim, tudo mais. E é interessante essas pessoas que passam na nossa vida, porque esse cara, ele ensinou isso pra gente. Quando ele dizia assim, a única coisa que vocês precisam é orar. O resto Deus dá. Amém. Eu creio. E aí ele dizia assim, sabe por que eu gosto dos santos? Porque o santo não ora igual a vocês, não. Vocês oram alto. O santo fica lá. Mas toda vez que eu abro a porta do quarto dele, ele está de joelho. E em 2 anos com ele, eu abri 14 igrejas. Imaginei. Em 2 anos, 14 igrejas. Então eu era o cara que ele dizia assim, ali, botou o pastor lá, não vai lá não, não dá não, não multiplica. Manda o Santos multiplica. E ele me deu um conselho muito interessante, porque a igreja que nós fazíamos parte,
ela era uma igreja que pedia muito dinheiro. Então tinha muitas campanhas. Aí um dia ele me chamou de canto e disse assim, vou te dar um conselho. Escuta aqui, viu, garoto, que eu vou te falar. Você fala, pastor. Não se preocupe com o dinheiro. Se preocupe com as pessoas. Amém. Pessoas felizes são pessoas liberais. Se as pessoas perceberem que você se preocupa com elas, elas vão dar tudo que elas têm para verem você continuar pregando. Então esquece dinheiro. Vai visitar. Vai no hospital. O filho está doente, vai na casa orar. Mostre para as pessoas que você se preocupa com elas. Porque no dia que você fizer uma oferta na igreja, elas dão até o que não tem. E isso era verdade na vida dele. Então eu vi ele falar assim, gente, estou precisando de 20 mil reais hoje para pagar uma dívida. E aí eles diziam, onde estão as pessoas? Hoje vinha 40 mil. As pessoas levantavam, tal. Aí ele dizia, você está vendo isso aí? Sabe qual é o segredo disso aí? Se preocupe com as pessoas. Porque se você comprar a causa delas, elas vão comprar a sua. E eu nunca me esqueci daquilo. Ficou na minha mente enraizado. Por isso o nosso ministério até hoje tem essa cara, né, de se preocupar com as pessoas. De se tiver com fome, a gente vai repartir o pão. Se for preciso tirar a roupa do nosso corpo, a gente vai tirar para dar. Mas esse conselho que esse homem me deu, e aí, por que eu tinha um diferencial? Porque os pastores, quando chegavam nas igrejas, elas não cresciam porque eles chegavam lá e eles só queriam tirar dinheiro das pessoas. Eles não se preocupavam com as pessoas. E eu não, eu ia lá, visitava, orava. Minhas maiores batalhas foram travadas nas casas das pessoas, não na igreja. Então, quando você começa a entender que a causa do evangelho é maior, você se preocupa com pessoas. E aí Paulo, para nós encerrarmos, ele vai dizer assim, ele está falando para uma igreja que ele batalhou para conquistar. E ele diz assim para essa igreja, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. E aí ele diz, um dos motivos, ele diz, por amor de vós. Sabe o que esse homem está dizendo aqui? Eu abri mão da minha liberdade por amor a vocês. Eu já não tenho mais vontade própria por amor a Jesus. E é como se ele estivesse dizendo assim, o seu amor por Jesus vai ser expresso no seu amor pelas pessoas. Amém. O seu amor por Jesus não vai ser expresso com os hinos bonitos que você canta, nem com as mensagens bonitas que você prega. O seu amor por Jesus vai ser expresso pelo seu amor às pessoas. Amém. Ele está dizendo assim, olha, hoje eu sou um prisioneiro, um escravo, voluntário. Esse homem não casou, não teve filhos, morreu decapitado. Tinha muita grana. Antes de se converter, ficou pobre. Abriu mão de tudo pela causa do Evangelho. E ele entendia que a causa do Evangelho envolvia amar a Cristo e amar as pessoas como Cristo amou. Então ele disse, olha, por causa de vocês, por causa de vocês, assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima com poucas palavras escrevi. Então não faz isso qualquer pessoa. Só faz isso quem recebeu uma revelação da parte de Deus. Amém. O que é uma revelação? É aquela coisa que quando você fala, todo mundo diz assim, vixe, endoidou, tá doido, pirou. A última vez que eu vivi isso de forma assim absurda, já teve mais uma vez, mas de uma forma muito intensa, foi quando a gente teve que deixar tudo para vir para a Bahia. Empregos certo, né? Eu estava essa semana passada em São Paulo, semana retrasada, não me lembro. E a pessoa que me pega no aeroporto, que me hospeda, é o pastor Wilson, vocês vão conhecer ele, ele vai vir aqui conhecer vocês. Que é um grande amigo meu, uma pessoa que me ajudou muito nos momentos de crise. E nós trabalhamos na mesma empresa. Aí, toda vez que eu vou lá, eu pergunto, como é que está o pessoal da empresa? Aí ele vai falando do pessoal da empresa, coisa e tal, que o pessoal ainda até hoje pergunta, né? E o irmão, e o irmão, e o irmão? Ah, o irmão está lá na Bahia, né? O irmão está lá na Bahia e fazendo a obra de Deus. E ele acompanhou todo o processo, né?
E foi muito parecido o processo da minha saída com o dele. Nós dois saímos para se lançar totalmente na obra. Quando eu saí, ninguém entendia, promoções vieram, o supervisor da empresa fala qual é o cargo que você quer para você não sair. Quando você está debaixo da paixão e da revelação, irmão, pode te dar o que você quiser. O que você sonhou a vida inteira. Vou lhe dar um apartamento, escolhe o lugar, eu vou lhe dar o melhor carro. Não, eu não quero isso não. Eu tenho um fogo queimando aqui no meu coração, eu quero outra coisa. Aí quem está à sua volta não entende, acha que você está a lelé da cuca. Se pronto, pirou agora. Pirou. Como é que pode? Não tente explicar para os outros uma experiência que eles não tiveram. A experiência é sua. Aleluia. Deus deu para você. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas não vão acreditar que você viu a sarça arder. Elas não vão acreditar. Não vão. Mas aqui, sarça arder, a sarça pega fogo, já consome logo. Não, eu vi, ela queimada, não consumi. É coisa da sua cabeça. Por isso, nossas experiências com Deus, elas são particulares. E quando o fogo da paixão se acende, só Deus pode reacender. E o Espírito Santo quer fazer isso nessa noite. Amém? Amém? Ele quer acender o fogo no seu coração. Se já está aceso, ele quer aumentar. Soprar a cinza e jogar a lenha na fogueira. Amém? Quantos querem isso? Eu quero também. Fica de pé em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Amém? Precisamos desse fogo. Precisamos desse fogo de Deus no nosso coração. Amém? Mesmo estando no momento de coletividade aqui no culto, eu queria que você fizesse desse momento um momento seu com Deus. Se você quiser sair do seu lugar, se quiser escorar no carro, se ajoelhar, deitar, sentar, eu queria que você ficasse muito livre nesse momento para falar com o seu Deus. Amém? 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 Que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra fique aí, ó, queimando no seu coração. Amém? Glória a Deus.